Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. Começamos agora mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz, ditadas ao nosso querido Chico Xavier. Estamos, nesse momento, na terceira obra da chamada série André Luiz, o livro Missionários da Luz, né? Bom, mas hoje temos que informar a vocês que, excepcionalmente, o nosso programa é uma gravação. Portanto, não poderemos interagir com aqueles que estiverem nos assistindo agora, ok? Mas na próxima semana, se Deus quiser, já estaremos aqui ao vivo e poderemos trocar as nossas impressões durante o programa, certo? Bom, como nós sempre fazemos aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador, que é uma web rádio totalmente espírita, nós sempre iniciamos os nossos programas com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um trabalho. Então, convidamos a todos que estão nos ouvindo agora e aqueles que irão nos ouvir mais tarde através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanharem esta pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir e nos auxiliar na compreensão de tudo que iremos comentar e estudar na tarde de hoje. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos, encarnados e desencarnados, possam tirar o máximo proveito de tudo que será dito no programa de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, de toda essa espiritualidade amiga que conduz os destinos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras do Espírito André Luiz, livro Missionários da Luz. Bom, pessoal, nós já estamos estudando há várias semanas, né? O capítulo 13 do nosso livro, que é intitulado Reencarnação. Nós hoje vamos iniciar, a minha edição é esta aqui, que é a antiguinha, né? Nós hoje vamos iniciar a partir do parágrafo que diz assim: a operação não foi curta nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Isso está no topo da página aqui, dessa edição 215. Mas, como nós sempre fazemos, vamos voltar um pouquinho a nossa leitura para pegarmos, assim, o fio da meada, ok? Então, vamos lá. Sigismundo fez um gesto significativo de afirmação e sorriu com dificuldade, mostrando-se menos triste. Não perturbe o seu trabalho
valioso do momento. Recorde as graças que temos recebido e não tema. Calando-se o mentor, notei que Sigismundo, sob forte emoção, não conseguia recursos para manter a palestra. Viu, porém, tomar a destra de Alexandre com infinito esforço, beijando-a respeitoso, em sinal de reconhecimento. Ponderei, então, no concurso enorme que tantos recebemos ao regressar ao círculo carnal. Aqueles devotados benfeitores auxiliavam Sigismundo desde o primeiro dia, e ainda ali, diante do possível recuo do interessado, eles mesmos se mostravam dispostos a consolar-lhe todas as tristezas, levantando-lhe o ânimo para o êxito final. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispirítico, do que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Sem que me possa fazer compreendido de pronto pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma de Sigismundo estava sendo eliminada. Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios, tornava-se vago, menos lúcido. A certa altura, Alexandre falou-lhe com autoridade: Sigismundo, ajude-nos. Mantenha clareza de propósitos e pensamentos firmes. Tive a impressão de que o reencarnante se esforçava por obedecer. Agora, continua o instrutor, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal de carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Compreendi que o interessado precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Sigismundo tornava-se reduzida. Né? Então, o que nós estamos vendo aqui? Está chegando o momento em que vai se dar, né, a fecundação. Né? E o Sigismundo, como espírito, né, num corpo de adulto, naturalmente, está ali junto, e ele precisa, né, colaborar com os construtores espirituais, com os mentores que estão ali ao lado dele. Ele está recebendo uma carga magnética bastante forte, para que, dessa forma, o seu corpo perispirítico vá se reduzindo até atingir o tamanho, né, de um óvulo fecundado. Né? Ou seja, ele vai se reduzir totalmente para poder, então, começar a se ligar ao corpo em formação. Então, é muito interessante isso. E nós tínhamos observado anteriormente que o Sigismundo ele apresentava um certo receio, um certo medo, né, na hora que realmente a coisa iria acontecer. Ele queria muito essa oportunidade de reencarnar, conseguiu, e na hora em que a coisa vai se dar, ele estava com medo. E aí o mentor chama-lhe a atenção, dizendo que ele deveria confiar, e agora, outra vez, chama-lhe a atenção, dizendo que ele deve cooperar, que ele tem que mentalizar o corpo reduzido para facilitar o trabalho, né? O trabalho dos amigos espirituais que está ali em desenvolvimento, ok? Bom, a partir de agora, então, vamos iniciar a análise, né? A leitura e análise da parte nova de hoje, né? Do capítulo, essa parte que a gente ainda não estudou. Então, vejamos. A operação não foi curta nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Olha só, redução
do corpo perispirítico do espírito que iria reencarnar. Gente, olha que coisa interessante, né? Então, o espírito, normalmente, quando ele se prepara para reencarnar, ele tem a aparência adulta. De repente, uma aparência que ele já vem, né, apresentando há muitos anos, décadas. Só que agora ele vai reencarnar. Então, ele precisa mudar completamente a sua mente e auxiliar nessa redução perispirítica. Lembrando que o espírito ele pode dar ao seu corpo perispiritual a forma que ele desejar. Então, não é um grande desafio, digamos assim. É uma operação complicada, mas não é algo extraordinário. É algo que o espírito pode fazer. Né? Assim como ele pode tomar outras formas, ele também pode ir se miniaturizando, né? E tomar a forma de um feto. E é isso que está sendo realizado nesse momento. E o André Luiz diz que essa situação não é uma operação curta, não é algo que se faça rapidamente e nem simples, né? E o André identifica o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária, né? Então, o corpo perispirítico do Sigismundo seria reduzido e não era, embora fosse uma coisa normal de acontecer com todo espírito reencarnante, não era uma operação assim tão fácil, né? Sigismundo parecia cada vez menos consciente. Não nos fixava com a mesma lucidez e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Ou seja, eles falavam com ele, mas ele já estava começando meio que a perder a noção de si mesmo, né? Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. O fenômeno espantava-me e não pude conter as interrogações que se me representavam no íntimo. Observando que Alexandre e os construtores se dispunham a alguns minutos de intervalo antes da penetração na câmara conjugal, acerquei-me do prestimoso orientador que me percebeu num relance à curiosidade. Acolheu-me cortês, como sempre, e falou. Ou seja, o orientador do André sempre percebe, né, as dúvidas, os questionamentos dele, sem ele nem mesmo falar. Né? Ele pensou, e o amigo espiritual, né, que tem essa capacidade, logo percebe e já vai respondendo para ele. Né? Já sei, você permanece torturado pelo espírito de pesquisa. Sorri desapontado, mas cobrei ânimo e indaguei. Como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. O trabalho enobrecedor está em toda parte, acentuou Alexandre intencionalmente. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscurecem na crosta o sentido divino da verdadeira religião. E aí, gente, isso aqui é interessante quando ele coloca isso, né, o paraíso da ociosidade, porque muitas vezes, né, ou melhor, sempre, né, a imagem que é passada para as pessoas, né, de céu é um local, né, onde você vai ficar, né, assim, tipo, sentado em cima de uma nuvem, sem fazer coisa alguma, tocando harpa, né? Mas, obviamente, que isto não é assim, né? Isso não é a realidade. O que nós devemos aspirar é retornar ao plano espiritual e podermos ser habitantes de uma colônia onde nós vamos poder trabalhar e, sobretudo, estudar e nos preparar para retornarmos numa nova existência um pouquinho mais evoluídos, né? Para podermos ir sempre nos aperfeiçoando, nos aprimorando como espíritos imortais que somos a caminho da plenitude, né? Então, ele diz assim, repetindo, o trabalho enobrecedor está em toda parte, acentuou Alexandre atenciosamente. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscurecem na crosta, obscureceram,
na crosta o sentido divino da verdadeira religião. Fez uma pausa, fixou um gesto expressivo e continuou. Quanto à estranheza de que se sente possuído, não vemos razão para tanto. A desencarnação normal na Terra obriga o corpo denso de carne a não menores modificações. A enfermidade mortal para o homem terreno não deixa, em certo sentido, de ser prolongada operação redutiva, libertando, por fim, a alma, desembaraçando-a dos laços fisiológicos. Há pessoas que, depois de algumas semanas no leito, se tornam francamente irreconhecíveis. E devemos considerar que o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade do corpo perispiritual, profundamente sensível à influenciação magnética. A explicação não podia ser mais lógica. É verdade, né, gente? Não, eu acho que todos já tiveram, já observei isso realmente no ente querido que veio a desencarnar, e realmente é muito interessante. Depois de realmente algumas semanas, né, acamado em um leito de hospital, realmente a pessoa veio a desencarnar e parecia bem menor do que normalmente era, né, quando estava fora do hospital. E aqui ele está dizendo isso. E normalmente as pessoas falam, né, parece que naturalmente a pessoa emagrece bastante, né, quando passa por esses problemas de ficar muito tempo internada, mas parece que realmente meio que vai reduzindo, né? E ele aqui está dizendo isso, né? Que existe essa espécie de redução quando a pessoa está meio que próxima à desencarnação e levando-se, inclusive, em consideração que para você reduzir, né, o corpo material, que é muito mais denso do que o corpo perispiritual, é muito mais difícil, mas mesmo assim ainda se verifica. Então, imagina como esse processo é muito mais fácil, de uma certa forma, de acontecer em um corpo perispiritual, que é semimaterial, né? E que está sob uma forte influenciação magnética. E aí o André entendeu tudo, né? Ele falou, a explicação não podia ser mais lógica. O que vimos, porém, com Sigismundo, perguntei, é regra geral para todos os casos? Aqui temos uma boa pergunta, né? Será que isso que aconteceu com Sigismundo é o que acontece com todas as pessoas que estão reencarnando? De modo algum, respondeu o instrutor atencioso. Os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa bem interessante aqui. Que isso é um ponto, né, que a gente sempre está lendo aqui nos livros de André Luiz, né, que a desencarnação, o processo da desencarnação, assim como o processo da reencarnação, ele está dizendo aqui, não são iguais, né? Não são iguais. Alguns nós vemos uma desencarnação assistida, outras nós vemos uma reencarnação, como esse caso aqui, bastante assistida também, e outras são meio que automáticas, né? E aí o amigo espiritual diz que, né, que os processos de reencarnação, né, também, tanto quanto os de morte física, são diferentes, diferem um do outro de maneira infinita. E ele diz que acredita que não existem dois absolutamente iguais, né? Dois processos absolutamente iguais. As facilidades e obstáculos serão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação dos veículos carnais. Exatamente, né? Somos pessoas diferentes, somos espíritos diferentes. E esses processos, tanto de reencarnação quanto de desencarnação, de cada um de nós, será tão diferente
tão individualizado como nós mesmos, né? Então, é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa, em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que é exercida no caso de Sigismundo. Olha o que ele está dizendo aqui. Olha que coisa interessante que ele está falando, né? Ele está dizendo que alguns espíritos bem mais evoluídos, não é? Quando vão reencarnar, nem precisam da ajuda deles. Enquanto que outros, né, outros espíritos que estão em zonas inferiores, quando vão reencarnar, precisam de muito mais ajuda do que o próprio Sigismundo está tendo agora. Né? Imagina, né? Imagina. Continuemos. Não deveriam renascer, porém, interroguei curioso, tão somente aqueles que se revelassem preparados? Olha a pergunta do André. Né? Só deveria nascer aquele que está preparado realmente, será? Não podemos esquecer, no entanto, refutou meu esclarecido interlocutor, que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta é uma escola divina e o amor, por intermédio das atividades intercessórias, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. Gente, isso é uma dádiva, né? Porque é justamente na carne, né? É justamente na carne que nós vamos, né? Aprender mais quando encarnados, né? É justamente quando nós estamos encarnados que nós poderemos ter a oportunidade melhor, né? Melhor de nos aperfeiçoarmos, de vivermos novas experiências e, a partir dessa experiência, dessas novas experiências na matéria, irmos nos melhorando, né? Irmos nos melhorando. Porque se nós somente reencarnássemos quando tivéssemos totais condições para reencarnar e reencarnar bem, a nossa evolução seria muitíssimo demorada. Graças a Deus que não é assim, né? Parece difícil, mas realmente é melhor que seja dessa forma. Aliás, Deus faz tudo certo, né? Então, ao nos permitir reencarnar, mesmo sem estarmos 100%, né, digamos assim, preparados, é uma grande ajuda, né? O orientador amigo calou-se por alguns instantes e prosseguiu. A reencarnação de Sigismundo obedece às diretrizes mais comuns. Traduz expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Olha isso, né? Então, essa reencarnação de Sigismundo está sendo aqui meio que uma reencarnação meio que da maioria dos espíritos. Ele está falando de classe mediana, da maioria dos espíritos que reencarnam na Terra, que não são nem totalmente bons, né? Ou melhor, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Mais ou menos, né? Como muitos de nós. Acresce notar, todavia, que a volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores de nosso plano, quando é o caso. Né? Sigismundo é aquele espírito que não é nem altamente bom, nem conscientemente mal, é mediano. Mas ele está falando que, se fosse o caso de espíritos, né, de regiões mais atrasadas, regiões inferiores, né, o trabalho que eles teriam seria muito maior, né? Então, ele diz aqui, semelhantes seres obrigam-nos a processos de serviço
que você gastará ainda muito tempo para compreender. Gente, olha quanto aprendizado, né? Quanto aprendizado, quanta coisa que nós temos a aprender no plano espiritual. Quando retornarmos para casa, quanta coisa ainda iremos aprender, né? Teremos para aprender. Que Deus nos possibilite essa graça de estudar e aprender. E, se for possível, né? Que todas as noites, durante o desprendimento do sono, que nós possamos ir ao plano espiritual e já começar a estudar um pouquinho, né? E trabalhar também, se for possível. As elucidações de Alexandre calavam-me fundo, satisfazendo minha pesquisa intelectual. Entretanto, novas indagações surgiam-me na mente sequiosa. Foi então que, premido por intensa e legítima curiosidade, perguntei respeitoso: o auxílio que vemos atingirá porventura a todos? Ou seja, aquilo que estava sendo feito com o Sigismundo, ele perguntou se todas as pessoas receberiam aquele mesmo tipo de auxílio, né? Aqui nos encontramos num lar em bases retas, segundo sua própria afirmação. Mas se nos achássemos numa casa típica de deboche carnal, e se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas e desvarios desequilibrantes? Olha, o questionamento do André Luiz, né? Ali, eles estão num lar, né, bem estruturado, e eles estão recebendo aquela ajuda. E o André está perguntando, tudo bem, mas e essas pessoas, né, que renascem frutos de uniões fortuitas, né, descompromissadas, em situações, muitas vezes, né, em locais, como ele diz assim, né, em casas típicas de deboche carnal, né? Prostíbulos, talvez, coisas assim, né? Como é que se processa isso? Olha a pergunta do André, como é interessante. O instrutor meditou gravemente e redarguiu: André, o diamante perdido no lodo por algum tempo não deixa de ser diamante. Assim também, a paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas. Olha isso, gente. Em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Entretanto, devemos considerar que, em tais circunstâncias, as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. As vibrações contraditórias e subversivas das paixões desvairadas da alma em desequilíbrio comprometem os nossos melhores esforços. E muitas vezes, nessas paisagens de responsabilidade e viciação, para ajudar em obediência ao nosso ministério, devemos, antes de tudo, lutar contra entidades monstruosas, dominadoras dos círculos de vida dos homens e das mulheres, que, imprevidentemente, escolhem o perigoso caminho da perturbação emocional, onde tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam. Gente, olha isso. Primeiro ponto, né? Ele falando que mesmo que aquele homem, aquela mulher não estejam, né, valorizando a situação da maternidade, um dia eles irão valorizar. E que a ajuda do plano espiritual, quando a vontade de Deus se faz presente, ou seja, ali deverá reencarnar o espírito filho daquela ligação, né? Os amigos espirituais estarão ali auxiliando, né? E ele diz que nesses casos, as vibrações contraditórias do ambiente são extremamente adversas, né? E eles precisam realmente lutar
né? Lutar contra entidades muitas vezes monstruosas, que dominam aquele ambiente, dominam o círculo de vida dos homens e das mulheres que se encontram nesse tipo de perturbação emocional, com as mentes, né, desequilibradas. Nessas viciações do sexo, muitas vezes, né? Nesses casos, nem sempre a nossa colaboração pode ser perfeita. Olha só. Porquanto são os próprios pais que, menosprezando a grandeza do mandato que lhes foi confiado, abrem as portas de suas potências sagradas aos impiedosos monstros da sombra que lhes perseguem os filhos nascidos. Que situação, né? Muitas vezes eles não conseguem ajudar, né? Porque os próprios pais, né? Não valorizando aquela oportunidade que lhes foi dada, né? Esse mandato da paternidade, da maternidade, eles não respeitando essa situação, eles abrem a porta, né? Para que esses espíritos menos felizes venham até perseguir, né? Perturbar o espírito que vai renascer, né? O futuro filho, né? A futura criança que vai ser gerada ali. Certas almas heróicas escolhem semelhante entrada. Olha isso, gente. Alguns espíritos escolhem esse tipo de experiência. Certas almas heróicas escolhem semelhante entrada na existência carnal a fim de se fortalecerem nas resistências supremas contra o mal, desde os primeiros dias de serviço uterino. Entretanto, devemos considerar que é preciso ser suficientemente forte na fé e na coragem para não sucumbir. Olha que coisa interessantíssima que ele está nos dizendo aqui, que alguns espíritos, né, escolhem retornar à experiência na matéria, né, dessa maneira, né, para que desde o início da sua existência elas estejam ali passando por aquelas dificuldades, né, e possam dessa forma fortalecer suas resistências, né? E essas são as pessoas que, desde o nascimento, nascem em situações muito complexas. Né? Nos renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações retificadoras. Muitas fracassam. Todavia, há sempre grande quantidade das que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Olha que coisa, né? Ele diz que muitos, olha que coisa, que nos nascimentos desse tipo, né, que naturalmente não devem ser poucos, né, o maior número das criaturas, né, dos espíritos que se candidatam a este tipo de renascimento, estão buscando provações retificadoras. Né? Mas a maioria fracassa, muitos fracassam. Mas também ele diz, muitos fracassam, não a maioria, muitos fracassam. Mas há sempre uma grande quantidade de espíritos que, nascendo nessas condições, retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Né? São aquelas pessoas que nascem nas piores condições, né? E mesmo assim superam. Eu conheço uma pessoa que disse que foi abandonada quando era bebê, né? E é uma pessoa maravilhosa. Né? Foi abandonada quando era bebê, não sei que circunstância, não sei os detalhes, mas foi acolhido por uma senhorinha que o criou. Né? E essa pessoa é uma pessoa excepcional.
Maravilhoso. Né? Então, vejamos como são as coisas, né? Esse espírito, apesar dessa situação, é um excelente pai de família, trabalhador, honesto e tudo mais. Né? E nós vemos outras pessoas, né? Outros casos de pessoas que nasceram em condições, talvez não tanto assim, né? Mas também difíceis, ou igual, mas que reagem de maneira completamente diferente, né? Revoltados até agora, na idade adulta, em virtude das condições de vida que tiveram quando criança, né? Ou da forma e do local onde nasceram. Parece que não deixam o passado para trás, estão sempre vivendo em função das dificuldades vivenciadas no pretérito, e não no ponto da vida que alcançaram agora, das vitórias obtidas, né? E da outra situação que desfrutam hoje na idade adulta. Alexandre comentava o assunto com imponente beleza. Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos e de determinadas moléstias congênitas que no mundo confrangem o coração. As asserções do momento levavam-me a novo e fascinante estudo, a questão das provas retificadoras e necessárias. Em seguida, Alexandre convidou os construtores a examinarem os mapas cromossômicos em companhia dele, junto de Herculano. Acompanhei o trabalho com interesse, embora absolutamente desprovido de competência para juizar com precisão relativamente aos caprichosos desenhos sob nosso olhar. Ou seja, Alexandre, então, convidou, né, os construtores espirituais a examinarem os mapas cromossômicos, né? E o André, né, olhou, mas a gente não estava entendendo nada, né? Nós estávamos sem a menor capacidade de entender aquilo que estava ali. Não me é dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais por falta de elementos para a comparação analógica. Mas posso dizer que, fim a parte propriamente técnica das conversações, o meu orientador acrescentava satisfeito. Com exceção do tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Depois de pequena pausa, acentuou. Os membros e os órgãos serão excelentes. E se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito preciso. Olha que coisa interessante o que ele está falando aqui, né? Praticamente o corpo físico que o Sigismundo teria seria normal. E o Alexandre, depois que examinou esse mapa cromossômico, né, ele diz que, com exceção do tubo arterial na parte a dilatar-se para o coração, né, tudo estaria muito bem. Mas que o Sigismundo, se durante a sua encarnação ele se comportasse de maneira correta, né, boa, isso poderia ser automaticamente restaurado, né? E ele diz aqui, olha, se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Ou seja, isso possibilitará que ele continue, né, mesmo com aquele probleminha, né, que ele continue por algum tempo fazendo um bom trabalho, enquanto estivesse na crosta, né? Aí diz, depende dele o êxito preciso. Né? Muito, muito interessante.
Voltando-se para os construtores, falou-lhes afável: meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto a Sigismundo na nova experiência. Ou seja, o Herculano será o guia espiritual do Sigismundo, pelo que ele está dizendo aqui, né? Herculano será o guia espiritual do Sigismundo. O nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Sigismundo na nova experiência, até que ele atinja os 7 anos após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado, ou seja, aquela informação, não é? Que nós sempre falamos que a ligação, né, do espírito reencarnante com o corpo físico, ela vai sendo feita pouco a pouco, né, até os 7 anos, né? Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Ou seja, no início, até os 7 anos de idade, o guia espiritual fica muito próximo do espírito. Depois dos 7 anos, ele vai poder observar um pouquinho, de forma um pouquinho mais distante, né? Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra o assédio das forças menos dignas, né? Entretanto, peço-lhes muita atenção nos primórdios de formação do timo, glândula, como sabem, de importância essencial para a vida infantil, desde o útero materno. Precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Olha que interessante. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços dessa natureza. Olha que coisa interessante. Aqui um lado assim, mais de medicina, né? Ele dizendo da importância, né? Que peço muita atenção nos primórdios da formação do timo. Timo, que ele diz que é uma glândula de importância essencial para a vida infantil desde o útero materno, né? Alguns dos amigos presentes passaram, né, passaram a observar os mapas com maior atenção. Gente, que trabalho, né? Que trabalho impressionante da espiritualidade nesse acompanhamento da reencarnação, né? Mas nós sabemos que cada caso é um caso, né? Ele já falou anteriormente, cada caso é um caso. Enquanto se estendiam sob meus olhos aqueles microscópicos sinais, facultando amplo exame da célula-ovo, acerquei-me do instrutor e, sentindo mais acessível as minhas interrogações, perguntei. Deve perguntar outra vez. Gente, deve ser, né? Assim, é muito questionamento. Sobretudo, acho que para o André, com esse conhecimento de medicina que ele tem, né? Tudo deve ser muito mais palpitante em termos de questionamentos, porque ele está vendo ali isso com uma ótica de quem conhece aqueles processos médicos, né? Ou parte deles. Obviamente que ele não conhece o processo ali espiritual, mas as questões médicas, a questão do timo e tudo mais, né? Então, ele estava cheio de questionamentos, né? Temos nestes mapas a geografia dos genes da hereditariedade, distribuídos nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada? A criatura receberá ao renascer a total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Olha a pergunta do André, né? Olha a pergunta do André.
temos nestes mapas, né? Eles estão vendo os mapas cromossômicos, né? Do Sigismundo. E aí o André pergunta, né? Pergunta se eles têm ali tudo, todos os detalhes da transmissão hereditária, né? A lei da herança, né? Pergunta se essa lei da herança é ilimitada, que tudo vai passar do pai para filho, tudo assim. A criatura, pergunta ele, a criatura receberá ao renascer a total imposição dos característicos dos pais? E aqui é um ponto muito interessante, né? Porque o André, pelo que ele está colocando aqui, ele está colocando, inclusive, a questão de personalidade, né? Olha o que ele fala aqui. Características dos pais, as enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral. Gente, as enfermidades podem ser ou não ser, né? As disposições criminosas, absolutamente que não, porque essas disposições criminosas não são transmitidas de pai para filho, isso é do espírito, né? Mas vejamos a resposta. Não, André, observou o orientador com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico, não espiritual, um fenômeno físico natural. O organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretêm a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, imanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, aprimorando-se. As segundas, né? Ele está falando que herda tendência, mas não qualidades. As segundas, ou seja, as qualidades, resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma, nos círculos benditos da experiência. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê-las-á, ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairará a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes em se referindo ao círculo onde renasceu. Olha isso. Olha como é importante isso aqui. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar, né? Ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes em se referindo ao círculo em que nasceu. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade, íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei.
Gente, olha que coisa tão interessante, né? Olha que coisa tão interessante. Dizendo aqui que, efetivamente, nós podemos nascer em situação bem complexa, em ambiente bastante negativo, mas cabe ao espírito, né? Cabe ao espírito, o espírito tem condições de lutar contra essas influências negativas, né? Muitas vezes ele pode até mesmo ter renascido neste ambiente, né, como uma prova, para ver se ele realmente está modificado, se ele aprendeu a lição. Eu conheci o caso de uma mocinha que renasceu numa família onde o pai e a mãe eram alcoólatras, né? O pai e a mãe eram alcoólatras. E ela disse que desde muito novinha já lhe ofereciam bebida alcoólica, né, para ela beber. E que inicialmente ela bebia, né, sob a indução dos pais, e quando chegou mais ou menos aos 15 anos, já bebia como gente adulta, porém decidiu por si só que não queria aquele tipo de vida para ela. E, a partir de então, abandonou completamente, né? Abandonou completamente o uso de álcool e guiou sua vida, né, longe desse vício, né? Então, vocês observem que esse espírito, muito provavelmente, solicitou esse tipo de prova, né? De prova de nascer num ambiente que lhe facilitasse bastante o consumo de álcool, para ver se esse espírito estaria efetivamente, digamos assim, curado do vício. Que pode ser que em vida anterior tenha sido alcoólatra, né? Mas que tenha sofrido naturalmente muito em virtude disso, né? E por isso retornou à existência e quis passar por essa prova, ou seja, ter todas as facilidades para o consumo desregrado de bebida alcoólica, mas que resistiu, né? E eu considero que essa pessoa é uma pessoa vitoriosa, porque, como me disse, né, em determinada ocasião, tive tudo para também ser uma pessoa viciada em álcool. Mas em determinado momento da minha vida, eu falei, eu não quero essa vida para mim, né? Então, deixou tudo e segue hoje uma vida sem envolvimentos com o vício, né? Então, isso é muito lindo, a gente observar um espírito vitorioso assim, né? É muito lindo. Bem, pessoal, vamos parando o nosso estudo por aqui, né? Na próxima semana nós continuaremos, né, o estudo desse capítulo, que é realmente enorme, né? Realmente enorme. E na próxima semana eu espero poder, né, interagir com vocês durante o programa, que hoje, como eu avisei desde o início, não foi possível, porque é um programa previamente gravado, ok? Então, uma boa noite para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.